Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à concepção de coberturas. Depois nós vimos as cargas, vimos como determina os esforços, as possibilidades de determinação de esforços. Vamos ver agora o dimensionamento das barras, vamos dar forma final, estruturalmente falando, com aço para as nossas treliças. Então, vamos ver barras tracionadas e comprimidas e flambagem de perfis múltiplos. Então, relembrando aqui o resumo da ópera, das coberturas leves. Está aqui o sistema de cobertura com os elementos de contraventamento. O vento atuando sobre a cobertura. Como é que essas cargas são quantificadas e viram cargas nodais. E depois como é que essas cargas nodais são determinados esforços. Então, a partir do momento que a gente tem os esforços, a gente pode fazer o dimensionamento das treliças. Vamos ver primeiro treliças leves. São coberturas até 30 metros, mais ou menos, que é o que a gente usualmente vê. Tá? Então, uma maneira de fazer é utilizando cantoneiras. Tá? Isso foi muito usado por todo o século XX, vamos dizer assim. Pela abundância de perfis de cantoneira, né, e pela facilidade. Devo dizer que hoje em dia se evita, nos países mais industrializados, de se utilizar essa tipologia, porque requer uma mão de obra bastante grande para fazer essas estruturas. Mas é muito barato de fazer, tem grande abundância de perfis, tá certo? Então, são perfis dupla cantoneira, tá vendo? Geralmente cantoneira de abas iguais, que é o banzo superior, que é esse aqui. Isso aqui é como se eu tivesse feito esse detalhe desse nozinho aqui. Aqui eu tenho essas diagonais, aqui tem os montantes, aqui eu tenho a chapa de nó. Essas cantoneiras são soldadas ou aparafusadas. Então, você tem que ter aqui uma distância suficiente para transmitir por solda ou por parafuso. Tá? Antigamente com parafuso, hoje se utiliza parafuso somente de montagem. Tá? Você faz uma emenda aqui e aqui e monta metade com metade lá na obra. Muitas vezes não dá para levar, transportar 30 metros, né? Você divide, 15 metros cabe no caminhão. Então, então elas são soldadas usualmente com essas chapas de nó. Muito usual também é fazer em chapa dobrada, que é o próximo capítulo nosso. Esse material é muito conveniente para coberturas leves. Então, ele é muito usual no Brasil. Nós temos pouco efeito de vento e, por conta disso, a gente tem grande facilidade de uso desse material em coberturas. Então, você usa um perfil Cartola, mas pode ser um perfil U também, tá? Para fazer os banzos, e usa perfil U para fazer diagonais e montantes. Então, você pode soldar aqui, evitando até, se a treliça for pequenininha, chapas de nó. Teria que ter talvez aqui uma chapa de nó para aumentar a área de solda. Isso tem que ser bem projetado. Então, perfil U, CU, né? E cantoneiras. Também é possível fazer, aqui está perfil U, e aqui tem cantoneira de chapa dobrada. Então, notem que essa cantoneira sozinha, ela é muito frágil do ponto de vista de flambagem. Então, aqui ela tem um travamento intermediário, tá? Para
fazer com que elas trabalhem juntas na compressão. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco como é que isso é considerado no cálculo de peças múltiplas. Também diagonais e montantes, então você faz com chapa dobrada, em cantoneira, e o banzo em perfil U. Isso é muito comum de ver na região de Brasília. Muito comum. Agora, e quando a gente tem treliças pesadas, pontes e pavimentos? Então, eu tenho aqui, vencendo a altura inteira do pavimento, no pé direito aqui, sempre diagonais tracionadas, inverte. Lembra, se você que fosse uma viga, o cortante iria no meio mudar, né? O cortante está ligado por assimilação com a tração na diagonal. Né? Então, essa é uma obra tradicional do Lelé, feita muito tempo atrás, e fiquei sabendo recentemente que ela foi abandonada de tal maneira que está em estado de demolição. Uma pena. Então tem duas treliças aqui, a vista maravilhosa, imagina. Né? Note as diagonais assim, no balanço inverteu, ó. Está aqui. Recém-construída. Tem uma rampa aqui pendurada, ó. Óbvio que isso aqui tem que ter manutenção, né? E as diagonais aqui, ó, no balanço assim, para ficar tracionada. No vão, ao contrário, na metade do vão inverte. Aqui, ó. Nota que o Lelé colocou duas aqui, ó, cruzadas, porque talvez a diferença de carregamento não dá para dizer que só vai ter uma. Então aqui no meio ele pôs um X. Então, para essas estruturas, tem que usar perfis pesados. Perfis tipo U, aqui o OH. E eu até inventei um aqui, ó. Vamos fazer um meio perfil I cortado no meio. Corta no meio, coloca metade embaixo, metade em cima, nos banzos. Coloca um reforço, se for preciso, aqui. Usa perfis U para fazer as diagonais. Tá? Então, são treliças muito pesadas. Estão já fora do nosso escopo aqui, do que a gente imagina no curso. Mas sabendo que quando for treliças pesadas, você tem que usar perfil pesado também. Tem que usar aço, tem que usar material. Senão vai complicar. Certo? Então, vamos ver o dimensionamento de peças múltiplas, que é o mais complexo. E se não for peça múltipla? Beleza, simplifica aqui, daqui a pouco vocês vão ver como é que simplifica. Então, por exemplo, quando eu tenho essas duas cantoneiras, eu tenho que usar um elemento de fixação intermediária, geralmente o que a gente chamava de chapinha. Então, muitas vezes é um retalho de aço que coloca entre as duas, da mesma espessura da chapa de nó, e colocava aqui um parafuso para prender uma com a outra, quando se fazia isso parafusado. Né? Esse distanciamento, na prática, se a gente adotava geralmente 50 centímetros, é suficiente. Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa diagonal, se estiver comprimida, e ela pode estar comprimida no dia do vento de sucção máximo, uma vez a cada 50 anos, ela trabalha sozinha. Então, é como se eu reduzisse o comprimento de flambagem a esse 50 centímetros aqui. Tá certo? Então, essa é uma providência importante. Estou fazendo um cálculo como se encontra ainda nos livros onde mostravam treliças feitas antigamente. Muitas vezes isso aqui hoje em dia é só soldado mesmo. Tá? Né? A cobertura em treliça fica muito leve visualmente. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ter um travamento intermediário quando tiver peça múltipla, porque ela vai trabalhar sozinha. Está aqui. Então, ela pode flambar em torno do eixo X, pode flambar em torno desse eixo Y aqui, que aqui parece que sumiu o meu eixo Y aqui. Aqui tem um eixo Y. Tá? E pode flambar em torno do eixo mínimo da própria cantoneira. Que no caso dela, não, como ela não é uma peça simétrica, é isso aqui inclinado. Então, daí, como ela pode flambar em torno de um raio
de um eixo mínimo, eu faço esses travamentos para essa flambagem ser reduzida ao máximo possível. Óbvio que se eu tiver cantoneiras assim também, eu tenho que usar esse mesmo raciocínio que a gente vai ver aqui. Tá? Então, vejam. Eu tenho que projetar para as seguintes possibilidades de flambagem. A flambagem ocorrendo no próprio plano da treliça, que é entre nós. Flambagem no plano da treliça, que a gente chamou aqui de LX. Em torno do eixo X daquelas duas cantoneiras. Flambagem no plano da cobertura, ou fora do plano da treliça. Que nota que é diferente o comprimento de flambagem, porque eu tenho que só está fixado esse ponto e esse. Então ele flamba aqui. Ah, mas e se eu contraventasse todos? Aí, obviamente, ia ficar igual, né? Mas não é usual. O usual é fazer contraventamento a cada uma terça sim, uma terça não. Portanto, o comprimento vai ser esse vão todo aqui. Tá? No próprio plano é o comprimento da barra entre os nozinhos aqui, porque esses pontos aqui formam um elemento rígido, né? Um triângulo. Então tá aqui. Flambagem no plano X, eu vou usar o IX, que é o raio de giração em torno do eixo X aqui. Flambagem em torno de Y, que infelizmente eu vi agora que sumiu meu Y, o eixinho que estava aqui. Tá certo? Considerando o plano, como de flambagem, no plano da cobertura, que é esse aqui, esse LY. O lambda 1, que é a distância entre os elementos de fixação intermediária, que é 50 centímetros aqui, que eu vou usar o raio mínimo. Então, as normas todas, há mais de 100 anos, usam esse comprimento de flambagem composto em relação a Y. Tá? Que é o maior dos dois, entre X e Y. Então, aqui eu faço a composição desses dois aqui. Tá bom? Então, toma-se o maior índice de esbiotez, que provavelmente vai ser esse aqui. Tá? Então, ou seja, eu estou tentando verificar a flambagem fora do plano, no plano, e compondo essa fora do plano com a possibilidade de uma flambagem, digamos assim, localizada de um trecho apenas dessa peça múltipla. Mas e se eu não usar a peça múltipla? Bom, aí simplifica, é só o LX e o LY, pega o maior dos dois, ok? Então essa composição aqui é importante quando eu tiver peça múltipla, tá bom? Bom, e depois? Vou calcular como se fosse uma peça funcionando a compressão. É a mesma tabela de compressão que a gente usou para pilar. Pego o máximo de todos esses aqui, tá? E faço P sobre A, já que é uma força axial, P sobre A. A é a área total, P é a carga que está comprimindo. Nós estamos fazendo verificação à compressão. Tá certo? Está aqui a peça, o cálculo da tensão de flambagem. Vou lá e pego. Tá? A pergunta que alguém iria fazer, posso usar a calculadora de pilares? Sim, pode usar. Basta que eu coloque as propriedades corretas. Né? Bom, também tenho que fazer a verificação à tração. A maioria das vezes a compressão governa o problema na treliça. Essencialmente, uma treliça funciona a compressão. É o efeito com a flambagem que governa. Mas se eu tiver uma treliça com
parafusos, então ela vai ser furada a barra. E aí eu tenho que verificar o esforço de tração na barra, não na seção transversal, mas quando ela encontra os furos da ligação. Eu costumo, então, nessa fase de dimensionamento, a gente estima uma furação básica e depois, na hora de detalhar, confirma no caso da tração, porque a compressão não tem problema. Então, o que é o fenômeno que a gente vai verificar aqui? É o que se chama de área líquida. É a redução da área por conta dos furos. Aqui tem 2 furos, está aqui, ó. Então, eu reduzi essas 2 arinhas aqui. Aqui, se eu tivesse feito o corte 2, apareceriam essas 3 areazinhas dos furos. Tá certo? Tá aqui o corte aqui. Parece uma cantoneira aqui cortada com esses 2 furinhos. Então, a área líquida é a área total da cantoneira, no caso, se tivesse 2, teria que considerar 2, tá certo? Menos o número de furos, geralmente não. Nunca vi ser diferente. Então, qual é a área desse que está reduzindo aqui? É D vezes E, é a espessura da cantoneira. Tá bom? D é o diâmetro do furo. Então, N vezes D, aqui são 2, se fosse aqui seriam 3. E eu tenho que verificar carga P de tração que eu tiver com a área líquida, verificar se é menor que a 0,6 de Fy, que é a tensão de tração no aço. Ok? Isso a gente viu no início, quando a gente viu resistência lá, pilares atração, elementos atração, tensão de tração. Lembrando só que no caso das vigas 0,66, é um pouco maior. No caso de tração pura, como é o caso das treliças, 0,6 de Fy. Tá? A gente deve limitar também, no caso das peças de treliça, a 300, uma questão meramente construtiva, mas o governo exercido pela compressão faz com que isso aqui seja quase sempre satisfeito. Tá certo? Então, se eu não tiver furo, não preciso ter área líquida, é área total. Se eu tiver solda, né? Bom, vamos fazer um exemplo para ver como é que se opera isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma treliça aqui, que ela tem 1,5 m, 150 centímetros. Ela está contraventada a cada 300, está aqui, ó. Isso aqui tem 300. Portanto, esse LY vai ser 300 e o LX é o comprimento da barra, vai ser 150. Ah, voltou aqui o eixo Y. Eu adotei, porque a maioria das vezes é assim, você escolhe um valor, você usa a sua experiência prévia, se não tiver experiência prévia, vai trabalhar mais, é lógico. Tá? 2 cantoneiras de 2,5 polegadas por 2,5 polegadas por 3,16. É possível fazer isso também em milímetros, mas ainda é usual fazer em polegadas. Eu considerei que a carga é de 8.000 quilos de compressão e 6.000 de tração. E essa chapa de nó aqui é de 1/4 de polegada. Isso é bem típico se a gente fosse fazer uma treliça nessas dimensões usuais aqui de 25, 30 metros. Tá? E eu adotei o comprimento entre peças travadas 50 centímetros, como eu tinha recomendado. Isso aqui, então, é uma distância usual. Ok? Pode ser 52, 55, 43, 45. É na média. Ok? Então, vamos fazer a verificação à compressão. Eu tenho que calcular essas esbelteses primeiro. LX a gente já sabe quanto que é. LY também. LI1 é 50. Calculo o composto. Preciso saber o IX, o IY e o I mínimo das cantoneiras. Então, para isso, a gente vai usar essas 2 tabelas que eu deixei lá para aprender para vocês.
A tabela 6, que é de uma cantoneira simples, e a tabela 9, que é de duas cantoneiras juntas. Vamos ver daqui a pouco. Aqui, cantoneiras duplas. Então veja que aqui já tem, inclusive, as espessuras, para a gente não ter que fazer Steiner. Imagina o sofrimento, hein? Então, como a chapa é de 1/4, está aqui de 1/4, o raio de giração em torno do eixo Y, já foi feito Steiner daqui para cá, levando em conta que aqui é 1/4, o JY é 2,87. O JX está aqui, já foi dado. Portanto, o RX está aqui, 1,98. Aqui chama raio de giração de R nessa tabela. É usual também chamar de R ou I. Eu gosto de I. Então está aqui já dado nessas tabelas aqui. E se não tiver, aí sofre, né? Mas essas tabelas práticas são muito importantes para a gente fazer um projeto de fato. Falta o IZ. O IZ está lá na tabela de uma sozinha. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? 12,5 por 12,5 por 3,16, essa linha aqui. Aqui está o RZ mínimo, que é o R. É o IZ 1,24. Tá certo? Então, para verificar se ela não vai flambar sozinha em 50 centímetros. Então, substituindo aqui, ó, 1,98 no IX, 2,87 no IY, 1,24 no IZ, eu obtenho esses valores aqui, arredondei um pouquinho aqui. Tá? Substituo aqui para fazer esse composto com o I1, o lambda 1, tá? E deu 112, que é o maior de todos. Tá certo? Então, se isso aqui fosse igual, né? 150, se fosse contraventar a cada terça, isso aqui daria igual, eu teria que pegar o maior dos dois para jogar aqui, certo? Então, isso é um caso mais complexo de flambagem composta, tá? De perfis. Falta agora a tensão de flambagem, 112, vou lá, 110, 100, 110, 100, 110, 111, 112, 795. Jogo aqui, né? Divido 8.000, que era a carga dada, por 11,6, dá 690. Menor. Passou. Graças a Deus, né? Tá certo? Então, essa é a marcha de cálculo de fazer cantoneiras múltiplas, usando, de novo, tensão de compressão, como se fosse pilar, porque compressão é compressão, certo? E aqui a flambagem é considerada de uma maneira um pouquinho mais sofisticada por conta dos planos de flambagem, né? Vamos ver a tração agora. Então, vamos adotar, tá lá, uma linha de parafuso de 3/4 de polegada, 20 centímetros. Bem no eixo aqui, ó. Então, vamos achar a área dos furos. Que são duas cantoneiras. N é 1, porque é um parafuso só. Tá? D é o diâmetro do parafuso, que é 3/4 de polegada, 1,90. E 3,16, que é a espessura, 0,476, dá 1,81 a área. A área total era 11,6, a área líquida é 9,79. Veja que a diferença não chegou a 15%. Então, esse é um bom número para fazer cálculo de tração. Reduz 15%. Tá certo? E aqui, como eu coloquei a carga 6.000, por exemplo, e a tensão de tração é moleza, 0,6 de FY, que é 1.500. Ok. Passou. O 112, obviamente, menor que 300, porque a compressão sempre vai governar. Isso aqui é um requisito de norma para casos eventuais, né? E se fosse soldada,
Ah, que felicidade! Não tinha que fazer essa redução devido à área de parafuso, área líquida, né? Então é isso. Está aqui o resumão do dimensionamento de treliças. Não é algo tão simples, é algo bem meticuloso, mas também é o que faz ficar uma estrutura como essa tão leve em pé. Ok? Então, com isso nós vimos todas as fases da concepção, cargas, esforços de uma treliça. A gente vai fazer também um exemplo completo para colocar lá no Moodle. Tá bom? Para vocês verem toda a marcha, é bastante trabalhoso, né? Fazer todo um cálculo de uma cobertura como essa. Do que a gente viu aqui, vocês têm que absorver essas concepções gerais, né? Essas proporções, os perfis que são utilizados, etc. Muito bem. Até mais.